Ok, então vamos começar. Vamos então fazer uma oração para a gente começar então o estudo. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por todas as bênçãos e livramentos e misericórdia que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Agradecidos, meu Senhor eterno, por mais esse momento, mais esse estudo, que o Senhor nos concede o privilégio e a liberdade de poder estudar esse assunto, poder compartilhar esse assunto, ainda de maneira livre. Ainda temos essa liberdade que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor nos ajude a fazer bom proveito. Rogamos que teu Santo Espírito, meu Deus, nos conceda o discernimento necessário para compreender o que iremos estudar, que o Senhor me use, que o Senhor me capacite para compartilhar com os irmãos essa mensagem, esses textos, todo o entendimento que o Senhor tem me ajudado a ter com relação a esse assunto, e ajuda a todos os que estão aqui nesse momento, nessa live, e também os que irão assistir posteriormente, a compreender esse assunto e, acima de tudo, nos habilita, meu Deus, a viver, pôr em prática em nossas vidas, permitir que essas verdades operem a tua vontade e a tua salvação em nós. Que o Senhor possa nos consagrar para a obra do Senhor nesses últimos dias, e que possamos, meu Deus, também ensinar outros, testemunhar a outros dessas verdades. Que os anjos do Senhor estejam nos guardando, que o Senhor não permita que nada nem ninguém atrapalhe essa live, que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe dessa live, para longe de nossas vidas, e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos começar. Aqui é apenas a abertura da série, né? Estamos abordando a série sobre a liberdade de consciência na religião. Acredito que muitos de vocês sabem que nós publicamos esse livro, não é essa a capa, né? Mas nós publicamos esse conteúdo, e é um conteúdo extraordinário e extremamente importante, e que muito em breve vai fazer mais sentido e daremos muito mais importância a esse assunto. Talvez porque ainda vivemos na liberdade e na bonança que estamos vivendo em nosso país e no mundo, pelo menos muitos de nós, né? Ainda não tenhamos compreendido a importância desse assunto, dessa verdade em nossas vidas. Mas estudando isso e guardando no nosso coração, muito em breve precisaremos compreender de maneira mais profunda. Mas que possamos já ir nos habituando e vivendo e também ajudando outros a viver esse assunto. Mas o tema de hoje, que iremos estudar mais especificamente, é como lidar com a liberdade dos outros. Veja, é até um texto que está nesse estudo e também no livro Liberdade de Consciência na Religião, que é muito fácil a gente cobrar, a gente requerer a nossa liberdade, né, que respeitem a nossa liberdade, mas como é mais difícil a gente querer respeitar a liberdade dos outros. Então, nesse estudo, iremos estudar sobre como lidar com o pecado dos outros, como lidar com a liberdade de consciência das pessoas em vários aspectos. Vamos estudar no aspecto tanto do cotidiano da vida, na questão entre irmãos e entre indivíduos na sociedade, como também na questão da família. Também iremos estudar hoje textos que são bem claros e bem instrutivos e práticos também. E também vamos até, inclusive, abordar
mesmo que de maneira breve, mas bem esclarecedora, sobre até mesmo na questão da reforma de saúde, e que vai servir para todas as outras coisas, né, o que iremos aprender hoje. Então, como lidar com a liberdade dos outros? Será que nós realmente entendemos isso? Será que nós compreendemos esse assunto, essa questão, na prática? Ou ainda podemos estar falhando, né, uns com os outros? Então, primeiro tópico desse tema é como lidar com os erros dos outros. São textos bem fortes, são textos que não são agradáveis ao eu, à nossa natureza. Podemos estar caindo em algumas dessas questões, mas Deus nos traz essas informações, o privilégio de poder estudar essas coisas, não no sentido de nos condenar, mas no sentido de nos tirar dessa situação, de reverter essa situação que possivelmente possamos estar vivendo, para nos ajudar a não continuar nesse caminho de perdição. Pois é interessante que a gente entende de muitas coisas, mas a maneira como lidar uns com os outros, porque é o seguinte, muitas vezes nós sabemos identificar o pecado do outro, sabemos identificar o erro no outro ou no trabalho do outro, mas não sabemos como abordar. Muitas vezes vamos até as pessoas para corrigi-las, repreendê-las, aconselhá-las ou até dar lição de moral, mas não sabemos com que espírito fazer isso. Não sabemos como abordar as pessoas. E é nesse estudo que iremos ler vários textos importantíssimos de como, então, possamos estar agindo de maneira que honre a Deus e que restaure de fato a pessoa, que atraia de fato a pessoa, reconcilie ela com Cristo, sem ofendê-la e sem magoá-la desnecessariamente. Sabemos que muitas vezes as pessoas elas vão se ofender, se magoar, se retrair, porque estão endurecidas e não querem admitir ou não querem mudança. Mas mesmo assim, temos que nos certificar de que a atitude, a reação das pessoas não sejam também porque não estamos sabendo lidar com elas e com o erro delas. Que não façamos parte do problema. E é isso que a gente vai estudar hoje. Aqui, como eu falo nos outros estudos, os textos que não estão entre aspas são palavras do livro Liberdade de Consciência na Religião, de A.T. Jones, que são, assim, palavras realmente geniais e importantes para o nosso entendimento desse assunto. Mas a maioria do conteúdo desse estudo é Espírito de Profecia e Bíblia. Aqui diz o seguinte: quando Jesus veio, tornou-se Deus conosco, trazendo Deus ao homem para familiarizá-lo com Deus como Salvador, o que somente ele pode ser. Então, Cristo ele veio trazer um contraste do que o povo de Israel, em sua grande maioria, né, com algumas poucas exceções, apresentava do caráter de Deus ao mundo. Apresentavam mais um Deus tirano, mais disposto a condenar e a julgar e a só enxergar o erro das pessoas, do que o contrário, do que amá-las, do que perdoá-las, ter misericórdia com elas e trabalhar no coração delas para reverter sua situação. E com esse propósito, Cristo veio ao mundo para revelar de fato o caráter de Deus. E ele revelou de maneira perfeita. E então aqui diz assim ele veio apenas com a palavra de salvação, com o único objetivo, salvar, não condenar. Porque, como iremos estudar, não só nesse estudo, mas principalmente no próximo, que será o último estudo dessa série aqui, e vamos falar sobre as consequências do mau uso da liberdade religiosa. Porque existe o mau uso, existe o abusar, né, da liberdade de consciência. Para tudo, Satanás tem contrafação e nos leva a extremos,
em todas as questões, reformas e tantas outras coisas, adoração a Deus, e com a liberdade religiosa não seria diferente. Mas existe um equilíbrio, e esse é o propósito dessa série de estudos. É nos mostrar o equilíbrio. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos nos firmando nesse equilíbrio. E no outro, iremos estudar sobre as consequências do desrespeito à liberdade de consciência e do mau uso da liberdade de consciência, para que então possamos vigiar se não estamos fazendo um mau uso disso, desse dom que Deus nos deu. Então, Cristo veio para salvar, a palavra da salvação. E aqui diz assim, ao apresentá-la à humanidade sob a luz que a apresentou, ele proclamou todo o princípio da liberdade religiosa, original e eterna nestas palavras, que está lá em João 12:47, né? Jesus disse assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo ou não o condeno. Então, Cristo, com o caráter de Deus, com a justiça e a misericórdia implantada em seu coração, de maneira bem equilibrada, ele apresentava a verdade para as pessoas, mas quando elas não acreditavam, quando elas não aceitavam, ele não as condenava, ele não as julgava, não as depreciava. Iremos entender o porquê mais precisamente no próximo estudo. Mas nesse estudo nós iremos entender que com o exemplo de Jesus Cristo, se ele assim procedia com o ser humano, com as pessoas, e ele é o nosso exemplo, então devemos então aprender isso também na prática. Porque a nossa tendência é que quando apresentamos a verdade para as pessoas, e é natural, né? Porque na verdade é isso, né? Nós queremos que realmente seja assim, e é bem intencionado também, na maioria das vezes, é que nós queremos que elas acreditem, que elas aceitem aquilo que estamos apresentando a elas. O problema é que muitas vezes nós não sabemos reagir com a negação das pessoas, quando a rejeição delas, a reação delas negativa, e é aí onde muitas vezes nós caímos também. Muitas vezes a pessoa a quem estamos apresentando já está caída, e quando ela rejeita, e aí a nossa reação também acaba não sendo a que Cristo quer que seja, e aí acaba que nós pioramos a situação. Mas certo é que Jesus Cristo deixou bem claro esse princípio. É um princípio de respeito à liberdade de escolha do indivíduo. De que quando ele apresentasse a palavra dele e o indivíduo não cresce, não concordasse, não aceitasse, ele não o julgava. E embora isso seja exatamente como está citado acima, ainda assim há quem se declare cristão e não consiga acreditar que isso está escrito, até abrir a própria Bíblia e ler, descobrindo que é exatamente isso que está escrito. Mesmo assim, dificilmente acreditam que isso esteja correto. E existe uma classe numerosa entre nós que pensa, mesmo que não exatamente assim, com relação a esse princípio, a essa verdade, mas mesmo que você não admita, mas muitas vezes a gente, na prática, a gente age dessa maneira aqui, ó. É uma classe de pessoas que pensa dessa maneira, interpreta ou quer que o texto diga o contrário do que está dizendo. E muitas vezes dizem assim, eu não imaginava ser assim. Pensei que deveria ser assim. E aí eles parafraseiam, né, o que Jesus Cristo falou, nesse sentido aqui, ó, se alguém ouvir a minha palavra e crer, eu não julgo. E se não crer, então seria julgado e punido por isso. Essa é a lógica do raciocínio da mente carnal, da mente natural. E a maioria das pessoas muitas vezes já passou em sua leitura por aquele texto que lemos anteriormente de João 12, e interpreta assim, de que quando o indivíduo não cresce, Cristo condenava. Cristo julgava imediatamente. Mas não é assim.
Essa questão do julgamento, que muitas vezes estamos bem predispostos a agir dessa forma, não era como Cristo agia. No próximo estudo nós vamos entender melhor isso. Porque se ele não julga, então quem o julga? Então, muitas vezes nós não entendemos essas coisas do ponto de vista de Deus, que é o principal. Mas veja, se Cristo não julga, embora uma classe de pessoas pense, mas como assim? A pessoa não aceita a palavra de Deus e Cristo não julga ela, não condena ela? Não de imediatamente, de imediato. E isso nos serve de exemplo, porque a nossa tendência é que quando apresentamos uma verdade a alguém, mesmo que estejamos certos, com a interpretação correta e com a razão, se ela não concordar ou não aceitar, a nossa tendência é de julgar a pessoa, de condenar ela. Às vezes não expressa, às vezes deixamos aquilo ali no coração, mas lá no fundo a gente está condenando a pessoa. Porque a gente acha que as pessoas são obrigadas a aceitar de imediato. Às vezes nem paramos para pensar que possamos até estar apresentando a mensagem da maneira errada, ou o mau testemunho da nossa vida pesa muito no julgamento de quando a pessoa se depara com a mensagem que eu levo a ela, mas ela vê minha vida o contrário daquilo que eu estou pregando, e aquilo é um grande peso negativo para ela recusar. Porque ela pensa, bom, se na vida dele não funciona, na minha também não vai funcionar. Mas então, vamos falar com relação a essa questão do julgar. Veja o que diz o Espírito de Profecia. Isso é uma lição forte, é uma lição que qualquer um de nós vai sentir o peso, golpeia o nosso eu, é natural, embora Deus não queira que a gente se ofenda no sentido de achar que não tem solução para a nossa situação, se caso estejamos caindo nesse erro que iremos estudar aqui. Mas o intuito é nos ajudar, ou permitir que Deus nos ajude a corrigir esses problemas que ainda temos em nossas atitudes. Aqui diz assim, isso aqui é Espírito de Profecia: Deus não quer que nos assentemos na cadeira de juiz e nos julguemos uns aos outros. Esse é um princípio. Quando virmos erros em outros, lembremos-nos de que nós temos faltas talvez mais graves à vista de Deus do que aquela que condenamos em nosso irmão. Estamos tratando aqui de pecado pessoal, pecado individual. Quando você enxerga pecado em uma pessoa, em um irmão. Então, somos muito rápidos em enxergar o erro do outro. Mas, aos olhos de Deus, podemos estar numa situação pior do que a do outro. Mas temos essa rapidez, né, de querer e já ir corrigir o outro, muitas vezes sem nem perceber que precisamos primeiro nos corrigir. Mesmo e principalmente por isso, pelo que eu vou falar agora, que o pecado, o erro não seja o mesmo. Porque podemos estar enxergando um erro no outro, que esse erro nós não estamos caindo nele, mas podemos estar caindo em outro, que talvez aos nossos olhos não sejam tão grave quanto o erro do outro, mas aos olhos de Deus pode estar em uma situação pior. Então continua dizendo o seguinte, aqui diz assim, ó, em vez de publicar seus defeitos, peçamos a Deus que o abençoe e o ajude a vencê-los. Então, esse publicar, irmãos, é no sentido de compartilhar com outras pessoas. Ao invés de a gente compartilhar com outras pessoas o pecado, os defeitos do outro, que possamos estar orando a Deus para que Deus o abençoe. Você sabe que abençoar, quando Deus abençoa, quando nós dizemos às pessoas que Deus o abençoe, você sabe o que é a bênção de Deus? A bênção de Deus está lá em Atos capítulo 3, versículo 26, é o último versículo do capítulo 3 de Atos, e diz que a bênção de Deus consiste em Jesus Cristo nos apartar
dos nossos pecados, em Jesus Cristo nos apartar das nossas iniquidades. Então a bênção de Deus é Cristo nos afastar dos nossos próprios pecados. Então quando pedimos a Deus que o abençoe a pessoa que está na situação de pecado, estamos pedindo a Deus que Deus o ajude a se afastar daquele pecado, a vencer, que Deus o liberte daquele pecado e a ajude a vencê-los. E assim devemos pedir às pessoas, ao melhor, e assim devemos pedir pelas pessoas a Deus, ao invés de condená-las e de publicar, de compartilhar com os outros os defeitos delas. E ainda continua o texto dizendo o seguinte: Cristo aprovará tal espírito e ação. E isso não é fácil para a gente, porque a nossa natureza não tem essa tendência, tem a tendência contrária a isso. Só apenas com a natureza divina, com a mente de Cristo, é que podemos fazer isso. Por isso, aí a importância da mensagem da justiça pela fé. Repetindo, Cristo aprovará tal espírito de ação e abrirá o caminho para falardes uma palavra de sabedoria que comunicará força e auxílio ao fraco na fé. Então, quando temos esse espírito, que ao invés de já ir repreendendo a pessoa, apontando o pecado dela, ou de ir falar para os outros, a gente vá primeiramente a Deus. Pedir que Deus ajude aquela pessoa e que Deus tire qualquer tipo de sentimento ruim, de julgamento no nosso coração com relação a ela. E então, pode ser que Deus, mas vamos estudar mais um pouco. Os próximos textos vão ser mais fortes, esse estudo ele vai ficando um pouco mais intenso. E ao mesmo tempo, mais nos ajudará a como lidar com essas coisas na prática. É um estudo mais prático, esse estudo de hoje. Então, quando lidamos assim com as pessoas, Cristo aprova esse espírito em nós, porque isso é o espírito dele atuando em nós, e a nossa resposta positiva de permitir que isso aconteça. E caso assim procedamos, pode ser que Deus abra oportunidade para que então possamos ajudar a pessoa. Aqui diz assim: a obra de nos animarmos uns aos outros na prática da Santíssima Fé é obra abençoada. Mas é cheia de amargura e tristeza a obra de demolir. Muitas vezes nós nem nos preocupamos e já vamos apontando, já criticando, já mostrando à pessoa o pecado dela, como diz aqui no Brasil, né? Passando na cara da pessoa o erro dela, nem nos preocupando se ela vai se magoar, se vai piorar a situação dela ou não. E aí é onde muitas vezes a gente, com esse senso de justiça, muitas vezes desequilibrado e sem Cristo, acabamos piorando a situação das pessoas. E aqui diz assim, Cristo identifica-se com seus filhos sofredores, pois diz: quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Temos que ter isso em consciência, porque quando fazemos esse tipo de atitude com pessoas, temos que nos lembrar que estamos magoando o próprio Jesus Cristo, entristecendo, ofendendo ele. Aqui diz assim, cada coração tem suas mágoas e decepções. Cada um de nós, irmãos. E devemos procurar aliviar as cargas uns dos outros, não piorar, aumentar a carga do outro. Às vezes o indivíduo já está carregando um peso ali no coração e na consciência dele, e a gente piora a situação da pessoa. Ao invés de estudar melhor o caso em oração, para poder atendê-lo de maneira que possa remediar a situação dele. E diz assim, manifestando o amor de Jesus aos que nos rodeiam. Se nossa conversação fosse acerca do céu e de coisas celestiais, o falar mal logo deixaria de exercer sobre nós qualquer atração. Então que Deus nos ajude para que a gente se foque mais nas coisas celestiais e puras e ocupemos mais as nossas mentes com aquilo que edifica espiritualmente e moralmente, para que então a gente possa deixar a prática, o costume, o hábito que nós temos de estar olhando os defeitos uns dos outros. Isso não é fácil. Isso possivelmente, eu acredito que isso vai ser uma das últimas coisas
homicidas naqueles que realmente farão parte dos 144 mil. Porque essa é uma das coisas mais complicadas e mais difíceis e mais habituais entre nós, que é o julgar ou condenar os outros. Em vez de descobrir faltas, olha essa informação, ó, nos outros, critiquemos a nós mesmos. E aí, como o nosso eu não gosta disso aqui, né, de que você mesmo olhe sua própria situação, ao invés de estar olhando a do outro, o defeito do outro, mas se foque em si. Não no sentido de você ficar se martirizando, mas no sentido de olhar assim e dizer, quem sou eu para condenar aquela pessoa naquela prática, quando eu ainda tenho esse aquele pecado que eu sei que está ofendendo a Deus, que preciso da ajuda de Deus para vencer. E muitas vezes a gente não quer fazer isso, e por isso a gente prefere descobrir a falta do outro, porque é mais fácil e mais agradável. Mas esse é o conselho do Espírito de Profecia. Deus colocou sua palavra neste mundo para ser crida, para ser acreditada. Ele anseia e espera com toda a paciência que as pessoas acreditem nela. E quando ele nos dá essa palavra para que apresentemos às pessoas, para que elas creiam nela, e no primeiro contato elas decidem não acreditar, e então as tratamos de modo a ofendê-las, estamos com essa atitude impedindo exatamente o que fomos enviados a fazer. É aquilo que a gente está conversando aqui. A nossa tendência é que quando a gente apresenta uma verdade, um tema, algo que a gente aprendeu na Bíblia no Espírito de Profecia, por exemplo, ou com alguém da nossa igreja, ou fora, né, que é de outra denominação, ou, enfim, alguém que não faça parte da mesma fé que nós, mas quando nós apresentamos, mesmo com boa intenção, porque a maioria das vezes com boa intenção, com a vontade mesmo de ajudar a pessoa e de compartilhar aquilo ali, mas dependendo da situação, muitas vezes nós não sabemos abordar as pessoas, ou não estamos preparados para reagir quando elas não aceitarem aquilo que estamos apresentando a elas. E então, quando elas não aceitam, a gente muitas vezes talvez tome uma atitude em maior e menor grau que possa ofendê-la. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes querendo demais, nós muitas vezes não sabemos respeitar a liberdade da pessoa e queremos demais que ela aceite aquilo ali. E por ter esse desejo, muitas vezes desequilibrado, porque o desejo até a gente quer que as pessoas de fato aceitem, mas temos que também ter o equilíbrio de entender que não é nosso direito forçar ela, né, coagir ela a aceitar. Ela tem a liberdade dela de não aceitar. Então, quando ofendemos as pessoas desnecessariamente, nós muitas vezes estragamos aquilo para o qual fomos chamados, que é de evangelizá-las, de reconciliá-las com Deus. E muitas vezes as pessoas elas não se ofendem, não é só pela verdade que foi apresentada. Se por acaso a pessoa se ofender pela verdade que você está apresentando a ela, mas você estiver apresentando a verdade de maneira bem educada, com o Espírito de Cristo, manso, com calma, com mansidão, com paciência e bem respeitoso, se ela se ofender com a verdade, mas você souber lidar com a pessoa e respeitar, mas mesmo assim ela for uma pessoa que está dura de coração, é entre ela e Deus. Você fez sua parte, mas pelo menos você não contribuiu com piorar a dureza do coração dela. Mas quando nós contribuímos com a dureza do coração do indivíduo, quando nós estragamos porque não estamos sabendo abordar a pessoa, aí a gente tem parte no problema e na culpa. E aqui diz assim, fomos enviados para ajudar as pessoas a acreditarem na palavra de Deus. Quando um homem escolhe não acreditar nela e eu tomo uma atitude em relação a ele que o ofende, estou fazendo com que ele passe a não querer acreditar nela. A gente acaba criando uma barreira, fechando as portas, porque não estamos sabendo lidar com as pessoas. De fato, ele estará menos inclinado a acreditar e menos disposto a obedecer e seguir o caminho certo
do que se nunca tivesse me ouvido. Isso é muito triste, você chegar ao ponto de você mesmo, que está sendo ali representante de Cristo, da verdade, um embaixador de Cristo, você mesmo se tornar a barreira para a mensagem, para a verdade, entrar no coração daquela pessoa, por conta da sua atitude, do seu comportamento, da maneira como que você dá abordagem, não saber lidar com as pessoas e não saber respeitar a liberdade de escolha dela. Porque muitas vezes a pessoa ela pode recuar ali na frente, ali naquele momento. Mas aquela mensagem ali vai ficar no coração dela, o Espírito Santo vai trabalhar. E quem sabe mais para frente ela reflita mais. Mas então, muitas vezes nós é quem acabamos sendo o problema nesse tipo de situação. E Deus quer que a gente aprenda. E muitas vezes queremos discutir. Às vezes o indivíduo ele vem com um questionamento, ele contradiz aquilo que você está falando e você quer debater. E isso de debater religião, debater doutrina, mais fecha portas do que abre. Para o reino de Deus, pelo menos. Podemos, às vezes, vencer, né, o debate, mas perder a alma. Então, aqui diz assim, ó, e com essa atitude, anulo o próprio objetivo para o qual fui enviado ao mundo. Por quê? Porque não aprendi a respeitar a decisão das pessoas. O tempo de assimilação e de resposta. Muitas vezes a pessoa não está preparada. Mas aquela, como eu disse, aquela mensagem ela vai ficar ali na consciência dela. Em algum momento ela vai fazer, ela trabalhada pelo Espírito Santo, vai fazer efeito naquela pessoa. Mas que a nossa atitude com relação a esse tipo de situação seja como a de Cristo. Aqui em Timóteo, Paulo disse o seguinte, 1 Timóteo capítulo 5. Vamos falar agora com relação a repreender. Porque algumas pessoas elas pensam que essa mensagem da liberdade religiosa leva à libertinagem, deixa a coisa muito livre. E algumas pessoas não têm, elas têm recuado dessa mensagem, têm preconceito com essa mensagem porque acham que vai gerar muita libertinagem. Vai dar muita liberdade para as pessoas vão fazer o que quiserem. E, consequentemente, a gente não vai poder, aí as pessoas dizem assim, então quer dizer que a gente agora não pode mais repreender, não pode mais exortar ninguém. Bom, a Bíblia diz o seguinte, aos que pecam, repreende-os diante de todos, para que também os outros temam. Rogo-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que guardes estas coisas, sem dar preferência a um ou a outro. Nada faças com parcialidade. Então vamos ver dois pontos importantes aqui. Fato é de que Deus diz que temos que repreender, sim, o pecado. Aos que pecam, repreende diante de todos. Isso a gente já aprendeu, principalmente os irmãos da verdade presente. É uma lição que já ficou muito bem esclarecida. E muitas vezes só temos essa informação e já queremos ir repreendendo as pessoas indiscriminadamente, sem nem refletir como. E não no que diz respeito ao que falar. Às vezes até sabemos mostrar o que vai ser dito, mas não sabemos como fazer isso no sentido da abordagem, o espírito que está em nós. Muitas vezes já estamos predispostos a nos irritar quando a gente vai até a pessoa repreender e ela não aceita a repreensão. E aí a pessoa já está caindo e a gente cai junto com ela, porque aí a gente começa um processo de ficar irritado, indignado com aquilo ali. E ainda tem esse ponto aqui, que Paulo diz assim, ó, quando repreender alguém, não faça isso com partidarismo, como diz outras traduções. Ou seja, sem preferência. Porque muitas vezes a gente tem a tendência de aliviar para uma pessoa que a gente tem mais afinidade, que é mais amigo, não é mais chegado. A gente alivia, às vezes nem até evita falar. Né? Muitas vezes, por interesse, porque temos ainda alguma coisa de interesse, trocas de favores, como acontece muito com lideranças de igreja, líderes de igrejas que deixam de repreender muitos membros que estão em pecados realmente abomináveis diante de Deus,
por conta de várias situações, como, por exemplo, questão de dízimo e oferta, e aí ficam com medo de ofender a membresia por causa da questão do dízimo, com medo das pessoas se afastarem da igreja, de perder o número ali. Muitas vezes não é nem por amor à pessoa, é por interesse. E a pessoa deixa de repreender. Mas aí quando é uma pessoa que ela busca ser fiel a Deus e que ela protesta contra os abusos e enganos e apostasias que são cometidas ali entre o povo de Deus, aí o indivíduo ele tem coragem e faz questão de repreender aquela pessoa que está muitas vezes sendo usada por Deus. Mas quando é para coisa errada, não tem por conta de interesse. Como acontecia com, se eu não me engano, eram os filhos de Eli, que ele não tinha coragem de repreender os filhos, não sabia repreender os filhos. Essa questão de partidarismo, de preferência, muitas vezes só porque a pessoa é alguém que a gente não quer ofender, a gente alivia. Quando é outro, a gente pega pesado. Então Deus disse que isso não deve existir. Essa questão tendenciosa de aliviar para um e ser mais severo com outros. Mas mesmo assim, existe a maneira, existe o espírito certo para que então possamos lidar com aqueles que estão no erro, possamos lidar com a repreensão. Paulo, de novo a Timóteo, na segunda carta, diz assim: rogo-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, ser oportuno a tempo e fora de tempo. Reprova, repreende, exorta, agora preste atenção no detalhe, exorta com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade é paciência, e uma grande paciência. E doutrina, ou seja, somente com a palavra, somente com a verdade da Bíblia, não com opiniões, mandamentos e leis de homens, mas somente com a palavra, não é através de credo ou dogmas de igrejas, mas somente com a verdade. Porém, nem todos estão aptos, nem todos estão habilitados para essa obra. Essa é uma obra muito solene e uma obra muito difícil. Lidar com o pecado dos outros, lidar com a liberdade quando o indivíduo se encontra no erro. Porque o indivíduo ele pode identificar o erro no outro, como a gente leu no começo, mas ele pode também estar numa situação reprovável. E talvez alguém não esteja, ou até mesmo aquela pessoa, você já pensou, veja a situação, aquela pessoa a quem o indivíduo está enxergando o erro nela, ele vai até ela reprová-la, repreendê-la. Mas ele também está em uma situação de pecado. E a pessoa que ele vai reprovar sabe do pecado, mas está calado. Preferiu não falar. E aí, quando o indivíduo vai até ele e repreende-o, a outro indivíduo vai e usa o pecado dele também contra ele mesmo. E aí entra num debate. Por isso que a consagração, a santificação do coração para essa obra é algo realmente muito solene. Poucos estão aptos hoje a, de fato, saber e poder repreender tanto o indivíduo quanto a igreja. Embora Deus esteja deixando bem claro que realmente precisa-se haver a repreensão. Você vê o equilíbrio, que nem para um extremo de ficar neutro demais, mas também saber como lidar com o pecado. Aqui diz assim, espírito de profecia: com terna compaixão, o irmão deve lidar com o irmão. Veja, com terna compaixão. Temos que prestar atenção nesses detalhes, nessas características. Devemos ponderar e nos certificar de que temos isso em nós para lidar com outro irmão. No que diz respeito à questão de pecados, de erros, né? Com delicadeza. E aí é muito raro isso acontecer. Com delicadeza, ele deve lidar com os sentimentos alheios. É o trabalho mais agradável e importante que já foi feito para tocar nos erros de alguém.
É aquilo que eu falei, é fácil você querer repreender o outro, mas como é difícil você ter esses atributos aqui do próprio Cristo para saber lidar com os erros de alguém. Ele deve fazer isso com a mais profunda o quê? Humildade. Outra característica bem difícil de você ver em alguém que tem muita predisposição de querer dar lição de moral e corrigir o pecado do outro. Mas tem que haver. Esses atributos têm que existir na vida daqueles que fazem essa obra. Considerando sua, olha que importante essa informação aqui, esse detalhe, considerando sua própria o quê? Fraqueza, para que não seja também tentado. Então o indivíduo também tem que olhar para si mesmo, como eu falei anteriormente, porque muitas vezes talvez ele não esteja percebendo ou não se deu conta de que notaram pecados nele e que estão muitas vezes calados. Mas quando ele vai até a pessoa repreender, ele também recebe outra repreensão e não está preparado para aquilo. E aí começa o processo de discussão, de desentendimento. E é por isso que temos que saber onde estamos pisando. Temos que nos certificar de que, de fato, nosso coração, nossa conduta, nossa vida, ela está em harmonia com a vontade de Deus. E se somos realmente a pessoa que Deus quer usar para essa obra de repreender, aconselhar ou mostrar o erro da outra pessoa. Então, ela continua. Jesus disse: amem uns aos outros como eu vos amei. Agora, essa questão aqui é muito importante. Preste atenção nisso, irmãos. Você já se perguntou se estaria disposto a dar a vida para salvar um irmão que errou? E aí ela diz assim, ó, se. O se é o quê? Condição. Qual é a condição segundo o contexto do que ela está dizendo aqui? A condição é essa daqui, ó. Se você está disposto a dar a própria vida para salvar um irmão que errou. Caso você não esteja, olhe bem, meus irmãos, muitas vezes, vamos ser honestos, examine a si mesmo, seja honesto consigo mesmo. Muitas vezes você não sacrifica nem o seu recurso financeiro, nem o seu tempo, nem sua comodidade, nem sua zona de conforto. O que dirá sua própria vida? Como Cristo fez, que veio sabendo que seria rejeitado pela maioria, mas deu a vida por aqueles que ele rejeitou. Isso é antinatural para a natureza humana. Nós não temos isso em nós. Somente Cristo pode nos dar isso, se realmente quisermos. E aí, muitas vezes, o indivíduo está disposto a repreender, a dar a pancada no outro, a passar o pecado no outro, na cara dele, a desrespeitar a liberdade de não ter paciência com a escolha do indivíduo, mas a dar a vida, se não tem muitas vezes nem a disposição de ajudar a pessoa nas necessidades dela, em outras circunstâncias, o que dirá dar a vida? Então, se não temos isso, veja como isso é sério e profundo, e não é agradável ao eu, mas é necessário. Se não temos essa predisposição, esse espírito, então, irmãos, não podemos dar esse outro passo aqui, ó. Se você tem essa disposição, pode se aproximar dele e tocar seu coração. Você é a pessoa certa para visitá-lo. Mas se não tiver essa disposição aqui, porque tem um se, é condicional. E caso isso não seja a nossa situação, então não somos a pessoa certa. Eu não sou, e talvez nem você seja, para visitar, para tratar do pecado do outro e para lidar com o erro de alguém. Mas ela continua. É lamentável que muitos que professam ser irmãos não estejam dispostos a sacrificar suas opiniões ou julgamento para salvar um irmão. Temos mais disposição de enxergar os erros dos outros e ir até a pessoa com a opinião formada, já bem enrijecido,
e só querer dar a pancada, mas não querer levar a pancada. Muitas vezes o indivíduo ele tem disposição de repreender, mas não gosta de ser repreendido. E essa pode ser a situação da maioria de nós. O indivíduo gosta de apontar os erros, mas não gosta que os outros apontem seus erros. Você veja, é aí onde mora a hipocrisia, né? É aí onde mora a hipocrisia. Porque se você tem a disposição, se você tem a disposição de desrespeitar a liberdade do outro, mas você não quer que o outro desrespeite a sua, então, você percebe, irmãos, que como a gente ainda está numa caminhada, é um caminho bem estreito e vai fazendo assim, ó, vai estreitando. Aquela visão lá de Ellen White, do caminho estreito, vai tirando. A cada passo, a gente vai achando que só as coisas que a gente fez de reformas exteriores já foi suficiente. E muita gente fica estagnado e acha que já está tudo certo. Mas você vê que até nesses pontos, são detalhes, nós estamos falhando. Por quê? Porque o eu ainda está muito forte. E então, é lamentável, ela diz aqui, que os irmãos não estejam dispostos a sacrificar a opinião. Você está certo que muitas vezes você pode estar com a razão. Você pode estar enxergando o erro da pessoa, mas primeiro ore a Deus para poder trabalhar. Muitas vezes a gente tem mais a disposição de magoar a pessoa, de querer realmente atraí-la para Deus, fazer amizade com ela, conquistá-la, e aos poucos ir tentando ajudar ela a trabalhar aquele pecado dela, aquela situação dela, que talvez seja muito mais fácil de ajudá-la quando ela sentir confiança em você e ver que você realmente ama ela. Porque você, antes de apontar o defeito dela, o pecado dela, você já demonstra interesse pela vida dela, pelo bem-estar dela, ajudando ela em situações, tratando ela bem, com gentileza e tudo. Mas a gente muitas vezes não quer isso, a gente só quer saber mostrar o pecado para a pessoa, né, mostrar o erro dela, mas a gente não quer ajudá-la de fato. E às vezes isso é feito com boa intenção, mas por não aprendermos esses detalhes que nós estamos aprendendo, a gente lamentavelmente erra e possamos estar incorrendo no erro de afastar as pessoas de Deus. E muitas vezes as pessoas se afastam da gente, a gente não sabe por quê. E diz que as pessoas estão se desunindo, que as pessoas não gostam de ter união. E a gente é quem causa desunião, por ser inconveniente, por ser grosseiro, muitas vezes ignorante, insensível com a situação da pessoa. E isso é muito lamentável, porque às vezes a gente se reclama, né? Mas a gente não sabe como lidar com as pessoas. Queremos que elas nos tratem bem, mas não queremos tratá-las bem. Então, ainda no Espírito de Profecia diz o seguinte: frequentemente, a verdade e os fatos devem ser ditos claramente aos que erram. Veja o equilíbrio. Veja que a mensagem, essa mensagem que eu trago, não está dizendo que não é para repreender, não é para exortar a igreja. Não é isso. Aí já é um outro extremo. A questão aqui é como fazer isso, com que espírito fazer isso, com que conduta fazer isso. Então, ela continua, né? Para que vejam e sintam seu erro, a fim de que possam se reformar. Esse é o propósito. É um propósito muito bom, é louvável, é de Deus, inclusive, é a orientação de Deus. Mas temos que também levar em consideração como fazer isso. E aí ela continua dizendo aqui, ó, mas isso deve ser feito sempre com o quê? Com ternura piedosa. E aí se você não tem isso para saber lidar com a pessoa, então você não está apto para lidar com o erro da pessoa. Olha agora em destaque aqui, ó. Não com dureza e severidade, que normalmente é assim que a gente trata, muitas vezes de maneira bem disfarçada, sutil, mas com frieza no coração. E aí então, nós mais afastamos as pessoas tanto de Deus quanto de nós, e da verdade, do que atraímos, do que conquistamos. E como disse no começo do texto, sim, a verdade e os fatos devem ser ditos aos que estão em erros. A verdade, como está na palavra. Porém, não com dureza
e severidade, e não com frieza, não de maneira seca, como muitas vezes nós estamos fazendo, não levando em consideração o histórico da pessoa, o emocional da pessoa, a bagagem dela, o que ela está passando, o que levou ela a chegar naquele ponto. Talvez até a ignorância da pessoa quanto a certas coisas. E a gente já quer cortar, já dar a pancada. E então diz assim, ó, considerando, novamente, isso aqui inclusive é uma orientação da Bíblia. Paulo é quem fala isso aqui. Acho que mais para frente iremos ler esse texto. E Ellen White repete isso algumas vezes. Porque isso deve também ser levado em consideração, considerando a sua própria fraqueza, daquele que está indo repreender o outro, daquele que não sabe respeitar a consciência do outro, considere sua própria fraqueza para que não seja tentado também. Porque como que um indivíduo vai ser tentado? Como a gente já conversou, a reação do outro, por você não saber agir com ele, não saber abordá-lo, pode também te ofender. E aí gera um problema de você ali não estar preparado e você se irritar com aquela pessoa e ali começa um processo que ali já destrói tudo que você foi tentar fazer por ela. Quando o culpado vê e reconhece seu erro, em vez de entristecê-lo a ponto de deixá-lo pior, você deve consolá-lo. E isso, meus irmãos, é uma obra solene. Você saber consolar a pessoa. Veja que coisa tão divina e tão assim antinatural para a natureza humana. Ao mesmo tempo que você está indo repreender, aconselhar a pessoa, mostrar para ela os fatos da situação dela, você saber lidar com aquela situação de maneira a não ofendê-la desnecessariamente por sua conduta. Isso é muito profundo. No Sermão de Cristo no Monte, ele disse, olha que interessante, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Olha o que ela vai dizer agora. Aqui foi um trecho da Bíblia, né? Nosso Salvador reprovou o julgamento o quê? Precipitado. Aquele julgamento que você não reflete bem antes de começá-lo, antes de julgar o caso. Às vezes você julga para você mesmo, ali no seu íntimo. Nisso você já está em pecado com Deus. Mas às vezes você externa esse julgamento e até mesmo até a própria pessoa. Você fala para ela, você já julga ela ali. E aí é onde a gente acaba perdendo muitas vezes aquela pessoa para Cristo. E aqui diz assim, ó, por que vês o argueiro que está no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu olho? Muitas vezes, embora alguém seja rápido em discernir os erros de seus irmãos, ele mesmo pode ter falhas. Olha, parecido com aquele outro texto que a gente tinha lido dela anteriormente. E a pessoa mesmo pode ter falhas maiores, mas está cego para elas. E isso cega tanto que às vezes a pessoa se acha justo demais, ela se acha num patamar de que ela está em um nível de que ela está apta para poder apontar o erro do outro. E às vezes tão cega dos seus próprios defeitos de caráter e de pecados que são tão abomináveis quanto ou até mais do que aqueles que ela está julgando, condenando e até repreendendo no outro. Às vezes o indivíduo se aproveita porque o outro é uma pessoa mais frágil, às vezes uma pessoa mais simples, e a pessoa é uma pessoa mais culta, aparentemente mais espiritual, tem mais conhecimento, mais tempo de igreja e tudo, e o indivíduo se aproveita muitas vezes dessa experiência, dessa bagagem que tem. E ali, às vezes, piora a situação, às vezes desmoraliza a pessoa, mesmo bem intencionado, mas por se aproveitar dessas características que eu falei. Mas não imagina que pode estar em situação pior. Então, é de fato um processo que requer muito de nós, consagração, mais busca de Deus, mais oração,
estudo da palavra e reconhecimento da própria situação, do seu próprio caso, dos seus próprios pecados, para lidar com os pecados dos outros. Por isso, poucos são aqueles que estão realmente aptos para serem usados por Deus nessa obra. Veja o que Ellen White diz aqui, ó. Se o coração não estiver cheio de paz e amor, ninguém pode fazer a obra de reprovação e aconselhamento da maneira como Cristo faria. Veja que essa paz e amor não é a paz e amor que o mundo ensina e que a teologia liberal ensina, que é parecido com a paz e amor do mundo. É uma coisa bem sentimentalista. Mas a paz e amor que havia em Cristo, que é equilibrado com a justiça, com o senso de misericórdia, é uma coisa racional e espiritual. E caso não tenhamos isso em nosso coração, ninguém pode fazer a obra de reprovação e aconselhamento. Veja que coisa séria. Às vezes, existem pessoas que elas se acham demais aptas, capacitadas para aconselhar e reprovar os outros. E as pessoas se deixam iludir, né, por conta do conhecimento, da eloquência da pessoa, e talvez porque não conhecem a pessoa pessoalmente, só vê ela pela internet, ali pelo WhatsApp, através de vídeos, enfim. Mas aquela pessoa não tem isso na vida, ou seja, a paz e o amor de Cristo, a mente de Cristo, para então estar apta a reprovar ou aconselhar alguém. E por não levar em consideração isso, quantos conselhos que mais desvirtuaram e desviaram as pessoas da verdade e de Cristo não foram dados por pessoas que acham que estão fazendo a coisa certa, mas nunca pararam para pensar que precisam primeiro de uma consagração bem mais profunda para estar apto para isso. Paulo diz aqui, irmãos, se alguém for surpreendido em algum erro, vós que sois espirituais, e aí você tem que se certificar que de fato você é espiritual, tem que estudar o que é ser espiritual, restaurai-o com o espírito de quê? De mansidão, não com arrogância, com prepotência, com orgulho, muitas vezes seco, duro, severo. Não, com mansidão. Olha aqui o que eu falei, que Ellen White repetiu em dois textos diferentes. Tendo cuidado de vós mesmos, para que não sejais também tentados. Ou seja, vigie também a sua própria situação antes de poder apontar o erro do outro, antes de tentar ludibriar o outro. Carreguem as cargas uns dos outros, e assim fazendo, cumprireis a lei de Cristo. Faça mais pelas pessoas do que cobre delas, do que requerer delas que elas façam por você. E então você conquistará as pessoas para Cristo. E aí então é feito um trabalho de humilhação e humildade no coração da gente. Quando a gente está mais disposto a mais fazer pelo outro, a fazer mais o bem pelo outro, do que cobrar que o outro faça. Mais amar o outro do que cobrar que o outro lhe ame. Respeitar também a liberdade do outro do que só querer que o outro respeite a sua liberdade. Isso são coisas que nós não temos nos atentado. E nisso temos caído e temos desvirtuado muito a verdade de Deus. Veja, e é interessante que esse estudo, com esses textos, é tudo muito prático. Não é apenas informações teóricas, mas são práticas. E que cada um, entre você e Deus, examine a si mesmo, não o outro, mas a você mesmo. Se você está nessa situação, se você está nessa condição. E caso não se desespere, mas busque a ajuda de Deus, para então haver uma consagração genuína. E se Deus quiser lhe usar, poder lhe usar para saber ajudar as pessoas da maneira correta. Veja o que ela diz aqui, ó. Ellen White, não se esforce demais para moldar seus irmãos.
quantos de nós queremos que os outros sejam exatamente o que nós queremos que eles sejam? Uma cópia do que nós vivemos, querer que ele viva exatamente como nós queremos. E talvez estejamos ainda vivendo uma vida bem distante daquela que Deus de fato idealiza para nós, mas nós queremos que o outro viva exatamente como nós. E por isso que ela diz, não se esforce demais para moldar seus irmãos. Se perceber que eles não atendem às exigências da palavra de Deus, não os condene. Se eles o provocarem, não os retalie. Isso é difícil? É impossível para a nossa natureza. Impossível para a gente naturalmente falando, humanamente falando. Somente sendo participante da natureza divina é que isso pode ser vivido na prática. Mas essa é a orientação, esse é o ideal de Deus. Por isso que muitas vezes, e geralmente, o silêncio é ouro. O silêncio é ouro, porque não estamos preparados para certas coisas. Quando forem ditas coisas que possam irritá-lo, não se preocupe, pois você vê muitas coisas que parecem erradas nos outros e quer corrigir esses erros. O hábito, né, de ficar procurando, encontrando erros nas pessoas, faz às vezes a gente se irritar com os outros, desnecessariamente. Você começa a trabalhar com suas próprias forças para uma reforma, mas não faz de maneira correta. Você deve trabalhar pelos que estão errados, tendo um coração subjugado e abrandado pelo Espírito de Deus, no sentido de ter o fruto do Espírito, onde existe o amor, a mansidão, o domínio próprio, a paciência para lidar com as pessoas e deixar que o Senhor trabalhe por meio de você, que é apenas o instrumento. Então deixe que Deus lhe use da maneira dele, quando ele quiser e como ele quiser. E possivelmente, talvez a gente julgue que somos a pessoa certa para lidar com aquele caso, e Deus sabe que não é. É claro que, com tudo isso que estamos aprendendo, não vamos deixar de protestar contra os abusos, as apostasias, os enganos geral que acontece entre o povo de Deus. E até mesmo saber aconselhar e lidar com o outro. Mas temos que levar em consideração esses aspectos, essas coisas que têm que ser vividas para poder aquilo que venhamos a fazer ter efeito positivo. Embora nós sabamos que a maioria não vai aceitar a repreensão, a exortação, isso é certo, mas, como diz Pedro, né, que se por acaso falarem mal de você, que seja porque você está fazendo a coisa certa e não a coisa errada. Ou mesmo que esteja falando a verdade, mas esteja falando com o Espírito a conduta certa e não errada. Coloque seu fardo sobre Jesus, continua o texto aqui. Você sente que o Senhor deve assumir o caso em que Satanás está lutando para dominar alguma alma. Mas deve fazer o que puder. Mas você deve fazer o que puder. Com o quê? Humildade e mansidão. E deixar nas mãos de Deus o trabalho emaranhado e as questões complicadas. Porque esse trabalho emaranhado e questões complicadas muitas vezes foge da nossa situação. E se forçarmos a barra, podemos complicar mais ainda a situação. Talvez piorar e acabar nem resolvendo. E aí ela diz assim: siga as orientações da palavra de Deus e deixe o resultado nas mãos da sabedoria divina. Depois de fazer tudo o que puder para salvar seu irmão, pare de se preocupar e se ocupe com calma de outras tarefas urgentes. O assunto não é mais seu, mas de Deus. Então existe um limite, é isso que Deus está querendo ensinar para a gente. Existe um limite. E temos que ter cuidado, senão estamos ultrapassando esse limite, forçando a situação, não sabendo lidar com a consciência dos outros, com o erro dos outros, e piorando a situação. É como colocar o dedo na ferida do outro e forçar, e apenas inflamar
a ferida da pessoa, ao invés de curar. Outro texto do Espírito Profecia. Se uma pessoa estiver no erro, seja ainda mais gentil com ela. Veja como isso não é assim tão simples. Você já pensou, você tem que lidar com a pessoa no erro, mas tem que ser gentil, calmo, manso com ela, paciente. Se você não for cortês, poderá afastá-la de Cristo. Percebe que não é qualquer um que está apto, que é digno dessa obra? Que cada palavra que você disser, até mesmo o tom de sua voz, expresse interesse e simpatia pelas almas em perigo? Olha, não só as palavras, mas o tom da voz também. Se você for duro, denunciador, a gente tem essa tendência de querer denunciar o pecado, o erro do outro, até no trabalho do outro. Impaciente com elas, estará trabalhando para quem? Para o inimigo, não para Deus. Por mais que você tenha razão no que diz respeito à verdade, mas não está sabendo lidar com isso. Você estará abrindo uma porta de tentação para as pessoas. Você se torna uma pedra de tropeço para a pessoa. E Satanás, olha o que acontece, o apresentará a elas como alguém que não conhece Jesus. Por quê? Porque é impaciente, é duro com a pessoa, só sabe apontar o erro dela, não sabe tratá-la. Elas pensarão que o próprio caminho delas é o certo e que são melhores do que você. Como então você pode ganhar os que se desviam? Não é sério isso, irmãos? Vamos ser sinceros. E quanto já caímos nisso? E o quanto já podemos ter afastado pessoas do caminho da verdade? Por conta da nossa conduta e abordagem, impaciência, dureza, falta de respeito e de consideração e de refletir para saber lidar com os erros dos outros. E às vezes nos vitimizamos, dizemos assim, mas eu fui falar com fulano e fulano é muito duro de coração, mas como será que você tratou a pessoa? Como você já trata a pessoa? Será que você demonstra àquela pessoa interesse, amor por ela, cuidado e tudo? São aspectos, são pontos que têm que ser levados em consideração. E por isso talvez tantas coisas ainda não estejam no seu devido lugar, porque a gente sabe o que tem que ser ensinado, o que tem que ser dito, mas não estamos sabendo como. Porque muitas dessas coisas nós nem mesmo vivemos. Esse texto aqui é interessante. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos arrancar a força, a confissão da pessoa, o arrependimento dela. Queremos que ela se arrependa, queremos que ela se converta daquilo ali e queremos muitas vezes forçar isso para ter o mérito, né? Para dizer, eu converti fulano, eu tirei fulano do erro e tudo. E por mais bem intencionado e zeloso que seja, mas preste atenção nesse princípio, levando em consideração tudo que a gente já leu até agora também. Aqui diz assim, a confissão de pecados, seja ela pública ou privada, deve ser sincera e ser feita voluntariamente por quem vai confessar o pecado. Ela não deve ser imposta ao pecador. Aí entra a questão da liberdade de consciência. Quando a gente força que o indivíduo se arrependa, que ele confesse que está errado, quando a gente quer forçar, a gente piora a situação. Como já vimos anteriormente. Olha o que Ellen White diz aqui, não deve ser feita de maneira irreverente e descuidada, nem forçada àqueles que não compreendem o caráter abominável do pecado. O indivíduo talvez não tenha tanta noção do pecado dele. Por mais que seja de fato um pecado, um erro, mas talvez ele não tenha a mesma noção que você. E às vezes você tem tanta noção do tamanho do pecado do indivíduo e já vai com aquilo ali, com aquela carga toda contra ele. Ele não tá entendendo e recebe aquilo ali de maneira muito negativa. E acaba, quando você quer forçar, arrancar do indivíduo o arrependimento, você talvez endureça mais ainda o coração da pessoa. Então aqui diz assim, a confissão, que é o derramamento do íntimo da alma, encontra seu caminho ao Deus de infinita piedade. Então a confissão é o derramamento do íntimo da pessoa com Deus. Orientar as pessoas, expor de maneira geral
pecados que Deus abomina, que estão sendo cometidos entre nós. E ali no meio, aquela pessoa pode estar ouvindo e pode estar pecando naquilo ali. E ali ela ser tocada e despertada. E então ela, diante de Deus, confessa no íntimo dela. E se caso você esteja totalmente preparado, consagrado, daquela maneira como a gente leu até agora, para lidar com o pecado da pessoa, sabendo respeitar a consciência dela, a escolha dela, e ela vem a se arrepender, mesmo assim, é obra de Deus no coração dela. Você foi apenas um instrumento. E se foi através de você que ela chegou ao arrependimento, Deus é honrado e glorificado, mas somente Deus. Porque a gente muitas vezes quer o mérito, às vezes inconsciente, de que a gente levou alguém, e por isso a gente força. Mas quando a gente se coloca no nosso lugar, Deus pode nos usar de maneira melhor. Onde a gente talvez inconscientemente vai ser usado por Deus para ajudar alguém. E o mérito vai para Deus, porque você não tinha ali aquela ânsia de querer que a pessoa se arrependesse, de querer tanto que ela confessasse o pecado dela, de mostrar para ela o erro dela, mas estava mais interessado em trazê-la para Deus, em levá-la, conduzi-la a Deus, de que Deus pode ajudá-la, de que Deus pode dar força e vitória a ela. Aqui diz assim, no Espírito de Profecia, devemos sempre ter em mente que somos todos mortais, que erram e que Cristo tem muita piedade de nossa fraqueza e nos ama, ainda que erremos. Então, devemos levar em consideração que somos tão caídos e talvez tão propícios à queda. E mesmo que agora não estejamos, mas podemos vir a cair depois, para então saber lidar com os outros. E sabendo que mesmo, e apresentar para as pessoas que apesar do pecado dela, Cristo ama ela. E também apresentar esse amor através da sua abordagem com a pessoa, da maneira como você lida com ela no erro dela. Se Deus nos tratasse como frequentemente tratamos uns aos outros, seríamos consumidos. Percebe? O quanto nós já erramos nisso. E se Deus retribuísse, já teríamos consumido há muito tempo. Se tudo fosse muito imediato, a maneira como nós tratamos o outro, nós fôssemos tratados por Deus de imediato. Já pensou? O quanto já erramos nessas coisas, o quanto ainda temos errado. E o quanto precisamos da ajuda de Deus, para que Deus nos ajude a não continuar mais errando nessas coisas. Aqui diz assim, embora os ministros preguem a verdade clara e cortante, eles devem permitir que a verdade faça o corte e o acabamento, e não que eles mesmos o façam. Não é o nosso papel fazer o corte e o acabamento. Ou seja, ferir ali o eu da pessoa, o orgulho dela, o egoísmo, levar ela realmente a se entristecer pelo pecado. Mas sim a própria verdade, quem deve fazer isso. Nós temos que apresentar a verdade às pessoas, não forçar a verdade a elas. E ao apresentá-las com o Espírito de Cristo, deixemos que a própria verdade opere. Talvez tenhamos que insistir com algumas delas, por terem muita dificuldade de compreender, de perceber as coisas. Mas saibamos como fazer isso. Estudamos um pouco sobre isso no último estudo, no estudo passado. Eles devem colocar o machado, as verdades da palavra de Deus, na raiz da árvore, e algo será realizado. Transmita o testemunho exatamente como ele se encontra na palavra de Deus, sem omitir e sem suavizar a palavra, mas com o coração cheio de influências aquecedoras e vivificantes de seu espírito, e levando em consideração tudo aquilo que a gente aprendeu até agora também. Tudo com ternura, ansiando por almas, e a obra entre o povo de Deus será eficaz. E assim a obra avançará. Vamos para o próximo tópico, tratando a liberdade na questão da reforma de saúde. É um tópico mais rápido, mas é muito interessante, porque muitos de nós caem muito na impaciência e no desrespeito à consciência, à liberdade do outro,
nesse assunto aqui, de não saber lidar com as outras pessoas que muitas vezes não estão fazendo a reforma de saúde ou não estão fazendo como nós estamos fazendo ou queremos que elas façam, porque tem isso também. Então veja só, o exemplo que nós teremos aqui é um exemplo assim ímpar, um exemplo extraordinário, que é o da própria Ellen White, um exemplo da profetisa, de uma pessoa extremamente consagrada a Deus. E aí leva em consideração o seguinte, se ela agia assim, quanto mais nós. Veja, Ellen White, os outros membros de minha família não comem as mesmas coisas que eu. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Não me ponho como critério para eles. E assim devemos nós também. Deixo cada um seguir suas ideias quanto ao que é melhor para si. Não obrigo a consciência de outros pela minha. Veja, irmãos, assim a profetisa vivia na prática a liberdade religiosa. E dentro desse assunto aqui também. Uma pessoa não pode ser critério para outros em questão de comida. Impossível é fazer uma regra para ser seguida por todos. Já pensaram nisso? Impossível. A regra é: instrua a pessoa a ler os livros do Espírito Profecia, conselhos sobre o regime alimentar, conselhos sobre saúde, medicina e salvação, temperança, a ciência do bom viver. Incentive as pessoas para que elas com Deus aprendam ali. E mesmo nesse incentivo, incentive respeitando. Ensine, mas a escolha das pessoas respeite. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, conheci um caso, quando moramos lá no Rio Grande do Sul, eu e minha esposa, a gente conheceu um casal. E a gente percebia que ali naquela turma ali dos irmãos da Verdade Presente, eles eram mais calados. E eles não frequentavam sempre as reuniões dos irmãos da Verdade Presente. Eles frequentavam a igreja. E umas certas vezes eles nos visitaram. E disseram para a gente um testemunho breve assim, com relação à questão da reforma de saúde. Disseram que eles tinham preconceito com a reforma, não por ser do espírito de profecia, não porque eles não queriam viver, mas a maneira como era apresentado a eles por muitos irmãos da Verdade Presente. De maneira muito impaciente, muito grosseira, muito seca. E às vezes extremista demais. E isso fazia com que eles recuassem. Até que eles conheceram um casal, que era um casal mais equilibrado, que viviam a reforma de saúde, eram estritos na alimentação, mas eram pessoas muito pacientes, gentis, eram simpáticos e muito respeitosos. E esse casal, essa família, convidou esse outro casal algumas vezes para ir para a casa deles, e sempre era para um almoço, para um jantar, alguma coisa, e era sempre aquela comida ali. E ali eles serviam a comida, totalmente vegetariana, e deixavam eles livres para eles escolherem o que quisessem comer. Eles não ficavam tocando muito no assunto. E aquele outro casal que tinha esse preconceito por conta de alguns irmãos, começaram a gostar daquela comida. E a esposa, né, do irmão, ela começou a pedir as receitas. E foi gostando. E aí foram fazendo amizade, e daqui a pouco eles foram se tornando vegetarianos. Quando menos esperaram, eles já eram vegetarianos. Aquela outra família que teve paciência com eles e apresentou de uma maneira assim, discreta, mas ao mesmo tempo honesta, e foi apresentando a eles a questão da reforma de saúde de maneira assim, conquistando primeiro a amizade, a confiança deles. Eles disseram para nós que por causa dessa conduta, veja, a conduta, é interessante que ele diz assim, os outros criam igual a essa família, no que diz respeito à alimentação, mas não sabiam abordar a gente. Às vezes era muito impaciente, muito grosseiro, muito seco, e não sabiam isso, mais retraía eles. Mas quando eles lidaram com essa família, que lidava com eles com muito carinho,
com muita atenção, com muito respeito, aí conquistaram eles. E eles foram conquistados para a reforma. E assim Ellen White tratava a família dela e muitos outros. Ela dava a mensagem, ela fazia a parte dela, ela ensinava. Agora, a decisão, ela respeitava. E ela não tratava, não lidava as pessoas de uma maneira a condenar as pessoas quando estivesse na mesma mesa comendo algo que talvez ela não coma. E ela não ficava ali criticando o que a pessoa está comendo. Porque às vezes a pessoa não tem nem vontade de sentar com você na mesa porque você não consegue ficar calado. Fica criticando, falando, você sabe que isso aí dá câncer, você sabe que isso aí é pecado e não sei o quê. E às vezes acaba afastando a pessoa. Ao invés de saber conquistar a primeira pessoa e pouco a pouco, contato e ali mostrando as verdades até que a pessoa vá assimilando. E aqui Ellen White diz assim, ó, há em minha família pessoas muito amantes de feijão, ao passo que para mim ele é veneno. Veja, feijão. Ellen White não podia comer. Ofendia ela. E feijão, principalmente da época dela, né? É um artigo que é apropriado na reforma de saúde, é um artigo que faz bem, faz parte da alimentação vegetariana, mas você já pensou se ela fosse se fazer de critério para os outros, só porque não faz bem para ela ia forçar os outros a não comer feijão também? Então tem isso também, né? Tem esses detalhes. E ela diz assim, manteiga nunca é posta à minha mesa. Agora veja, manteiga já é uma coisa que nós sabemos que é prejudicial, principalmente a de hoje. Mas já naquele tempo já era. E ela já havia falado sobre isso. Por isso que ela mesma não comia. Mas apesar disso, vejo que é uma pessoa equilibrada e respeitosa. Há membros da família que preferem usar um pouco desse artigo fora da mesa e estão na liberdade de fazê-lo. A pessoa ali não queria comer aquilo ali, saía da mesa e ia comer. Ela não ficava criticando, condenando a pessoa. Nossa mesa é posta 2 vezes por dia. Mas se há pessoas que desejem alguma coisa à noitinha, ou seja, uma terceira refeição, ela só fazer 2 refeições. Mas se alguém que está ali na casa dela, seja da família ou visitando, quiser uma terceira refeição, ela diz assim, ó, não há nenhuma regra que os proíba de obtê-la. Ninguém se queixa nem sai da mesa insatisfeito. Uma variedade de comida simples, saudável e apetitosa é sempre proporcionada. A mesma mulher que Deus deu a ela, inspirou ela a escrever sobre a reforma de saúde, ela escreveu isso aqui. Então muitas vezes a gente só apresenta o que deve e o que não deve comer, mas não apresenta esses detalhes. Como lidar com as pessoas, como abordar as pessoas. Ela diz aqui assim, nosso próprio estômago não pode ser tornado regra para medir o regime alimentar de todos os outros. Você tem consciência que uma determinada coisa é ruim? Aprendeu no espírito de profecia que ofende? Você até pode compartilhar com as pessoas, mas não fique forçando a consciência, importunando, sendo inconveniente, insistindo demais com aquilo ali, criticando quando a pessoa usar aquele artigo. Se você não sabe respeitar, você acaba mais afastando e até mesmo fazendo com que a pessoa crie repulsa e aversão a essa verdade, do que o contrário. Por isso que ela diz que o estômago de ninguém não deve ser tornado regra. A regra é o que está escrito. E existem pessoas que distorcem e vão para extremos também, não está escrito. Por isso, encaminhe a pessoa para os livros. Leia os livros e fique com o que está lá. Porque existe, até na reforma de saúde, existem muitos mandamentos de homens. E vamos para a parte final agora do estudo. Tratando da liberdade na família. Agora vamos primeiro tratar da questão dos pais com os filhos. E depois a questão entre marido e esposa. Estamos chegando no final do estudo. E aqui há algo muito importante também. Diz assim, vossos filhos são os membros mais novos da família do Senhor, irmãos e irmãs confiados ao vosso cuidado, por vosso Pai Celestial, a fim de que os prepareis e eduqueis para o céu.
quando os estáis manobrando com tanta aspereza, como frequentemente o fazeis, considerais que Deus vos chamará às contas por esse trato? Já parou para pensar que quando você é duro demais, severo, áspero com seu filho, com seus filhos, Deus vai te chamar para prestar conta disso? Percebe que existem os extremos. Aqueles que evitam totalmente não corrigir, né? Não repreender os filhos, e existem aqueles que são severos, se tornam pessoas muito duras, muito secas com os filhos, impacientes demais, rígidas e ásperas. E é sobre esse outro extremo que ela trata aqui. Por quê? Daremos contas àqueles que são pais, e Deus pedirá contas disso também, tanto àqueles que negligenciam a correção, a repreensão, quanto àqueles que não sabem aplicar a repreensão. E aí ela diz assim, ó, não deveis tratar vossos filhos com essa aspereza. A criança não é um cavalo ou um cão para ser mandado autoritariamente, segundo vossa imperiosa vontade. Então, até com os filhos, os pais têm que saber lidar com a consciência do filho. Esse autoritarismo irracional e desequilibrado, muitas vezes narcisista, que existe em casamentos, acabam com a infância e adolescência de muitos filhos, acabam também com o emocional de muitas esposas e também de muitos maridos. Mas quantos casamentos, quantas famílias estão desestruturadas, porque às vezes até sabe a verdade, sabe como tem que repreender, o que tem que corrigir, o que é certo, o que é errado, mas não sabe como lidar, não sabe como abordar os filhos, lidar com a família. E nisso nós temos pecado muito, temos errado muito nisso. E lembremos que tudo começa na família. E isso tem sido o problema de muitos afastamentos de jovens, de adolescentes, dos caminhos da verdade, porque não foram bem tratados, não foram bem corrigidos com o Espírito de Cristo em sua infância e adolescência. Veja, ela diz aqui, ó, dirigir o desenvolvimento da criança, sem estorvá-lo por meio de um governo indevido, deve ser objeto de estudo tanto por parte do pai como do professor. As regras demasiadas são coisa tão ruim como a deficiência delas. Os dois extremos, né? Ou não tem regra nenhuma, e aí os filhos ficam soltos, a libertinagem é solta, e aí a coisa desanda, e aí as crianças se tornam, de fato, bem mal criadas, bem levadas, e um mau testemunho, e uma série de problemas. Como também regras demasiadas que vão até além da Bíblia. São tantas regras que o filho ele se sente numa prisão, a ponto de que ele fica torcendo para logo chegar o dia dele se tornar livre. E existem casos que até nós conhecemos de filhos até mesmo menores que preferem ficar na casa da avó, dos avós, de outro parente do que na casa dos pais, de tão severo que acaba sendo a situação da educação deles. Aqui diz assim, o esforço para se quebrar a vontade de uma criança é um erro terrível. Quebrar a vontade é você manipular a vontade, querer forçar a vontade da criança para ser exatamente o que você quer. Os espíritos são constituídos diferentemente. Conquanto a força, olha só, conquanto a força possa conseguir uma submissão aparente, com muitas crianças o resultado é uma mais decidida rebelião do coração. Você pode até forçar, e você até pode conseguir o que você quer, de ver a criança lhe obedecer, se submeter a você. Mas quando é feito de maneira rígida, severa, dura, seca, e quando não se demonstra carinho, gentileza, amor, cuidado, amizade ali com a criança, com o filho, companheirismo, sempre buscando entender, conversar, lidar com a criança,
Você até consegue a submissão, mas no coração dela você está conseguindo também uma rebelião. Você não sabe muitas vezes o monstro que você está criando, porque não sabe lidar com a consciência e com a liberdade da criança. Mesmo que o pai ou o professor consiga impor a sujeição que deseja, o desfecho poderá ser não menos desastroso para a criança. Pode até conseguir a imposição, a submissão ali, forçada, mas você também está conseguindo um inimigo. E isso é terrível. Você já pensou um filho que vê o pai como um opressor, um tirano, um déspota, é um narcisista, ao invés de ver o pai ou a mãe como um amigo, como alguém amoroso, carinhoso, alguém que ele tem prazer de estar perto ali daquele pai ou daquela mãe. Por isso que tantos jovens estão saindo das igrejas, dos caminhos de Deus, se desviando. E às vezes a pessoa diz, mas eu não sei o que aconteceu, leve meu filho para a igreja. Ele sempre foi para a igreja e agora se desviou. Além da situação em casa, ainda por cima tem a situação dentro da igreja, que está para segurar os jovens, levando o mundanismo para poder tentar atrair os jovens e dando a eles o que eles mais querem, carnalmente falando, né? Que é satisfazer os desejos da carne. Então, um conjunto de coisas que no final do dia nós temos uma conta muito alta com Deus. Quando Deus pedir conta desses filhos, dessas crianças, desses adolescentes, tanto a pais, quanto a professores, quanto aos responsáveis da igreja e tantas outras coisas. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos tomar consciência dessa conduta que devemos ter, de ensinar a criança no caminho certo, mas também saber a maneira certa de ensiná-la. Não só saber o que tem que ensinar, mas como lidar, como tratar. Veja, uma criança pode ser ensinada de maneira a não ter vontade própria, ser um robô. Sua individualidade pode imergir na da pessoa que lhe dirige o ensino, ou seja, ela passa a ser uma cópia. Ela não tem mais personalidade, a personalidade dela é uma cópia da outra, daquela pessoa que lhe dirige ela, no sentido de que ensina, instrui ela e cria ela. Sua vontade, a da criança, para todos os intentos e desígnios, está sujeita à de seu mestre. As crianças assim educadas serão sempre deficientes em energia moral e responsabilidade como indivíduos. Irmãos, os filhos eles têm sim que ser submissos aos pais, têm sim que ser obedientes aos pais. Sim, claro, isso é óbvio. Não é isso que está dizendo. Então a gente iria contradizer o próprio espírito de profecia. Não é isso. Mas isso tem que ser feito de uma maneira tal que a submissão e a obediência da criança aos pais seja desenvolvida cada vez mais, de maneira mais voluntária e prazerosa da parte da criança, por ela amar tanto o pai e a mãe, que tanto demonstra amor e cuidado por ela, e sabe lidar com ela, a tal ponto que ela quer retribuir, que ela gosta de ajudar o pai e a mãe, ela tem prazer naquilo ali. Claro que existem casos e casos, e cada caso vai exigir muito mais da atenção dos pais. Principalmente no tempo que vivemos, com tantos casos de TDAH, de autismo, que aí dificulta mais ainda. Mas isso, irmãos, por isso que os pais têm que ter uma consagração muito mais profunda a Deus para lidar com essa situação. E por isso que no tempo que vivemos, poucos estão aptos para ser pais. Mas veja que os filhos, eles acabam perdendo o senso de responsabilidade e de individualidade deles. A ponto de que quando crescem, de tanto que alguém manipulou tanto ela não sabia fazer as escolhas dela, não era dada a ela a opção, o direito dela escolher, dela tomar decisão, a tal ponto que quando ela chegar a um ponto que ela precisa tomar uma decisão sozinha, que não tiver o pai nem a mãe com ela, ela não vai saber tomar decisão. E ela vai ser uma pessoa fraca para tomar decisões, vai se ver em situações que ela vai entrar em desespero,
vai entrar em pânico e muitas vezes leva à depressão, muitas vezes cede fácil à pressão dos outros, à opressão dos outros, porque ela cresceu assim, sem saber tomar decisões, sem ter o direito dela poder refletir, pensar, mesmo na esfera dela. Então os pais têm que saber trabalhar isso com as crianças. Aqui diz assim, ó, não foram ensinadas a agir movidas pela razão e por princípios. Sua vontade foi controlada por outros. E a mente não foi chamada a expandir-se e fortalecer-se pelo exercício. Já, além do que já falei, ainda tem um ensino jesuíta que manipula e instrui as crianças a serem submissas ao mestre e nunca questionar o mestre, nunca questionar aquele que o ensina. Não é por isso que são chamados de aluno. A palavra aluno, ela tem sua origem numa palavra que significa sem luz. É uma pessoa sem luz, ela precisa receber luz do outro. É claro que nós precisamos receber luz, mas de quem? De Deus, de Cristo e da palavra, não do ser humano. O ser humano ele é o conduto para levar a luz de Cristo da palavra ao indivíduo. Então, ensinados dessa maneira, quantos adolescentes, quantas crianças, até mesmo nós mesmos, temos dificuldade de tomar decisões, porque sempre tem alguém controlando a nossa consciência, as nossas decisões por nós. E não fomos instruídos, não fomos educados a saber tomar decisões, fazer escolhas de maneira racional, com a razão, e através dos princípios da palavra de Deus. Nós temos uma individualidade particular nossa. Agora falando da questão entre marido e mulher. E a individualidade da esposa nunca deve imergir na do esposo. Então o esposo ele não deve querer que a esposa seja o que ele quer. Claro que a gente tem um desejo de que o outro, o cônjuge, seja consagrado, seja fiel a Deus, mas isso não deve ser forçado, imposto. Por isso que até entre o povo de Deus, quantas esposas, até mesmo alguns casos de que acontece com o marido também, mas geralmente acontece com as esposas. Quantos casamentos as mulheres sofrem na mão dos homens? Porque são narcisistas no sentido de querer controlar que ela seja exatamente o que ele quer que ela seja. E então a mulher muitas vezes ela não aprende a desenvolver a personalidade, a individualidade dela para com Deus. E aqui diz assim, ó, devemos nutrir amor e respeito mútuos. O homem ele não deve querer somente que a mulher o respeite e o ame, mas ele tem também que amar e respeitar a mulher também. E isso acontece de muitas vezes haver tanto desrespeito, porque a mulher muitas vezes é mais frágil, assim como acontece com os filhos também, e o indivíduo, por ser mais forte, acha que o outro, isso é a mentalidade da besta, né? Que é a mentalidade de um animal. Por isso que o nome é imagem da besta, a mentalidade do reino animal, que é de que o mais forte domina e controla o mais fraco, mas com Deus não é assim. Veja, em nossa união vitalícia, essa união aqui se trata do casamento, vossas afeições deverão ser tributárias à felicidade mútua. Cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito. E ao mesmo tempo que vos deveis unir em um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro sua própria individualidade. Deus é o dono da vossa individualidade. A ele deveis perguntar: que é direito? Que é errado? Como poderei eu melhor cumprir o propósito da minha criação? E assim devemos conduzir e influenciar as pessoas a buscarem a Deus na palavra e na oração, para que então elas peçam a Deus com sinceridade e honestidade que Deus as ajude a entender o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito e qual o propósito que Deus quer para a vida dela. E não que o outro queira forçar a pessoa a ser o que ele quer que ela seja. Nem o marido, nem a mulher deve buscar dominar. E por isso que hoje muitos casamentos são infelizes. Isso já há muito tempo. Porque um quer controlar o outro, um quer dominar o outro.
ao invés de incentivar, ao invés de dar mais testemunho, de ter mais companheirismo, mais diálogo, mais paciência e saber lidar com o outro. O que é isso para a gente é uma luta e temos que reconhecer isso. Falhamos muito nisso, caímos muito nisso, mas temos que pedir a Deus que nos ajude nessas questões, porque isso é uma questão prática e porque evitamos esses assuntos, muitos casamentos, muitas vidas, elas são um fardo, são infelizes. O Senhor estabeleceu o princípio que guiará esse assunto. O marido deve amar a mulher como Cristo a igreja. Então, se o indivíduo ele não ama a mulher como Cristo ama a igreja, então dificilmente, meu irmão, meus irmãos, o amor será recíproco, será retribuído. Por mais que a mulher muitas vezes até tente, mas quando o indivíduo é severo demais, duro, frio e muito controlador, não desrespeitoso, então é difícil essa outra parte acontecer e a mulher deve respeitar e amar o marido. Muitas vezes o marido quer impor e requerer e cobrar que ela respeite ele, mas ele não ama, não trata ela bem e não respeita. E por isso que existem os conflitos. Ambos devem cultivar espírito de bondade, resolvidos a nunca ofender ou prejudicar o outro. Inclusive até tem um texto de Ellen White, lá no livro O Lar Adventista, que diz que nem o marido nem a esposa devem expor os defeitos um do outro a ninguém, e nem os problemas que acontecem entre eles, porque o círculo familiar é algo sagrado, em que ninguém deve ali se intrometer. Mas muitas vezes a própria pessoa, o próprio cônjuge vai e fala para outra pessoa, e isso cria problemas. Por isso que devemos ser resolvidos a nunca ofender ou prejudicar o outro. E aqui diz assim: não procureis obrigar o outro a proceder como desejais. Isso serve para tudo. Mas aqui o contexto é o casamento. Mas serve para tudo. Não procureis obrigar o outro a proceder como desejais. Devemos aprender muito essa lição. Não podereis fazer isso, o quê? Obrigar o outro a proceder como desejais e ao mesmo tempo conservar o amor mútuo. Até pode haver um fingimento, mas aquele amor não é verdadeiro. Quando a outra pessoa ela vive sendo oprimida. E aqui a gente encerra o estudo de hoje. Que Deus nos ajude a compreender tudo isso na prática, a viver, a pôr em prática e a saber, irmãos, a ensinar isso às pessoas. Porque muitas pessoas são infelizes nessa vida, dentro da igreja, no casamento, e muitas vezes em círculos de amigos, de irmãos, por conta de pessoas que não entenderam essas lições, por conta de pessoas, muitas vezes pode ser eu, pode ser você, que ainda não entendeu como respeitar e lidar uns com os outros, no que diz respeito à consciência, à liberdade. E quando entendermos a como viver tudo isso na prática, então, por poucos que sejam, porque serão bem poucos, muita coisa vai ser diferente. E então o povo de Deus vai conseguir viver unidos. Serão poucos, porque a maioria, infelizmente, não porque Deus não queira, mas porque a maioria não gosta dessas coisas. Preferem continuar sendo obstinadas e mantendo seu espírito arrogante, prepotente, opressor, controlador e narcisista. E desrespeitando, julgando e criticando, a ponto de muitas vezes as pessoas não suportar estar perto de pessoas assim. E depois a pessoa se vitimiza, dizendo que os outros não gostam delas, que se separam delas e tudo. E às vezes a pessoa não percebe que ela mesma é quem faz isso com os outros. Que ela é o problema. Que Deus nos ajude em tudo isso. Percebem a importância desse assunto? Percebe como isso é sério? Como isso é profundo?
e o quanto ainda temos que aprender, não só de teorias. Você percebeu que o estudo inteiro hoje, com exceção de um texto aqui, outro ali, foi bem prático. Foram lições bem práticas para a vida prática mesmo, porque a gente precisa disso. E eu reconheço isso para a minha vida, e por isso que eu compartilho isso com as pessoas, porque eu reconheço que necessito disso para a minha vida. E vejo o quanto isso é necessário, e sei que se a gente não aprender essas lições na prática, nós ficaremos para trás. E Deus nos ajude. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar então esse estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por tudo isso. É dolorido para a gente ler, reconhecer certas coisas. Eu reconheço por mim, por minha situação, e sei que muitos de nós aqui que têm um coração sincero com o Senhor reconhecem isso também. Dói ler certas coisas que sabemos que estamos caindo nessas coisas. Nosso eu é golpeado e muitas vezes queremos recuar. Por isso talvez não gostamos tanto de estudar essas coisas. Mas que o Senhor nos ajude a levar isso a sério, a refletir, a ponderar sobre esse assunto, sobre essa questão da liberdade de consciência, como lidar uns com os outros, pois temos tido dificuldades. E por isso, meu Deus eterno, talvez então ainda não estejamos, Deus queira que não, mas talvez estejamos longe do teu ideal. Mas ao mesmo tempo tão perto, porque o Senhor está atraindo cada um de nós para essas verdades e trazendo essas verdades à tona. Não é à toa que tudo isso tem sido trazido à tona nesses dias. Que o Senhor nos ajude a espalhar, primeiro a viver e também a compartilhar com os outros, para que mais pessoas sejam despertadas e sejam ajudadas. Porque mesmo que venhamos a desconsiderar e não viver isso que estamos aprendendo, mas sabemos que muitos irão se submeter ao Senhor. Obrigado por tudo isso, porque não merecemos. Que teu Santo Espírito continue trabalhando poderosamente em nós, com mais intensidade. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando nesse restante de noite, a cada família aqui e aqueles também que virão assistir depois esse estudo. E que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe de todos nós. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, semana que vem, próxima quarta-feira, estaremos aqui novamente para continuar o estudo, continuar a série. Será o último estudo dessa série. O mau uso da liberdade religiosa, a liberdade de consciência e suas consequências será o próximo tema. E será importante, porque podemos então também estar abusando, muitas vezes não sabendo viver essa liberdade, levando para outro extremo. Mas mesmo aqueles que estejam indo para o extremo do liberalismo, nós temos que aprender a como lidar com eles. Iremos entender tudo isso também no próximo estudo. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida. De alguma maneira possa ter lhe ajudado, lhe edificado moralmente e espiritualmente, que a gente aprendeu hoje. Obrigado por tudo, obrigado pelo tempo que vocês passaram aqui conosco, pela disposição de vocês, o carinho e consideração. Que Deus os abençoe ricamente e até o próximo estudo.